Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que aqui, como você já está acostumado, toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Assunto não falta. E toda noite entrevistamos uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Hoje nós temos muitos temas. Um Guarujá em plena temporada de verão, fervilhando de gente e de problemas e, logicamente, de qualidades e virtudes que só Guarujá pode tanto se orgulhar de ter. E, para isso, recebemos o vice-prefeito do município de Guarujá e também secretário municipal de Infraestrutura e Obras, engenheiro Duíno VR Fernandes, a quem eu dou mais uma vez um muito obrigado pela presença e deixo um espaço para dar uma boa noite para o telespectador. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado a todos aqueles que nos assistem. Seu programa realmente é de grande valia, né? A fim de levar informação a todos, à nossa população. E eu estou aqui, como sempre, às suas ordens. Duíno, virada de ano, Guarujá novamente com centenas de milhares de pessoas, aí fica difícil até quantificar quanta gente vem para o Guarujá. Falta de água, incêndio, problema não falta, né? Agora, em plena temporada de verão, o sistema viário se mostra, mais uma vez, logicamente, pelo volume, não dá, qualquer pessoa de bom senso olha e fala, não dá para cidade alguma comportar a quantidade de veículos que desce para o Guarujá. Primeiro as pessoas se perguntam, para onde que vai tanto carro, né? Para onde que vai tanto automóvel? E depois, no final de domingo, com a Dom Pedro e as adjacências totalmente tomadas por veículos, fica aquela sensação. Esta cidade tem ainda como crescer? Tem como resolver esses problemas de trânsito, Duíno? É evidente que sim, mas eu gostaria de dizer antes, é uma equação que alguns programas já dei falando isso. É uma equação, vou dizer, difícil de resolver. Você veja bem, todo dia se fabrica ônibus, caminhão, moto, carro, né? Milhares. E não é todo dia que se abre rua. Exato. Né? Então, é uma equação com várias variáveis de difícil equacionamento. Então, nós, urbanistas, né, nós que mexemos com a cidade, nós procuramos sempre dividir esse fluxo adequadamente. Né? De que forma? Por exemplo, é o caso da água, é o caso da energia, você faz circuitos, não dá, você puxa aqui você desvia. O trânsito é um fluxo idêntico, né? Tem hora ele tem mais volume, hora menos volume, e você tem que ter uma situação viária capaz de absorver exatamente esse fluxo. Guarujá, você mesmo está dizendo, essa sazonalidade, nós passamos de 300 mil habitantes para 1.300.000, 1,5 milhão de habitantes. Isso aí, imagina você se tivesse um comércio, como é que você vai dimensionar o seu comércio? Para o pico, para a média? Então, veja, se você vai para o pico, depois você não tem para quem vender após a temporada. Se você vem na média, vai te faltar material na temporada. Enfim, é uma dificuldade grande. Sempre quando há a própria economia da cidade sazonal, ela é problema. As grandes economias, elas se projetam a 5% ao ano, 3%, a um crescimento. Por exemplo, Vicente Carvalho, que é menos atingido por essa variação, Vicente Carvalho tem um crescimento mais homogêneo, né, sem sobressaltos. Já no Guarujá, você vê que a situação ela é difícil. Então, tem hora que tem muito, tem hora que não tem nada. É difícil, isso é uma equação difícil. E o trânsito, por sua vez, é o maior complicador nosso, porque o sistema viário requer uma infraestrutura muito grande, valores de investimento muito grandes, e é o que a gente realmente mais atua. E é dinheiro que não temos, né? É dinheiro que não temos. Nós dependemos de convênios com o governo federal, com o governo estadual. Eu vivo aqui em televisão dizendo das obras do DAD, o que nós vamos fazer. Veja bem, nós temos, eu me lembro, já de 2009 para cá, na Antonieta, foi investido
só em pavimentação mais de 150 milhões de reais. Então você vê, eu tenho rua por rua, bairro por bairro. Então, veja bem, não aparece, porque a defasagem, a necessidade é muito grande. O desgaste. O desgaste. Por exemplo, o nosso asfalto está com a vida útil já desgastada, já precisa de um recap, sendo que você tem muitas vias ainda a serem pavimentadas. Aí eu te pergunto, qual é a preferência? Você vai recapear ou você vai asfaltar uma nova? Evidente que sempre você dá para... está esperando há vários anos. Você fala, olha, aqui eu faço um tapa-buraco e vou fazer uma nova. Enfim, é por isso que tem governo municipal. O prefeito, a prefeita no caso, ele realmente estabelece as prioridades da cidade, né? Então, eu quis dar essa explicação maior para que as pessoas entendessem o que a gente está tentando aqui explicar. O sistema viário, para nós, é o mais importante. Nós temos um projeto e a gente vem atrás desse projeto, porque eu estou na prefeitura, uma hora estou na prefeitura, outra hora não estou na iniciativa privada, mas às vezes em que eu estive na prefeitura e que estou na prefeitura, a gente sempre segue o mesmo planejamento, né? Por exemplo, tem algumas intervenções que realmente serviram para acomodar uma situação assim, imediata. Por exemplo, a Luiz Bianconi, que nós estávamos conversando aqui no intervalo. Na Astúrias. Ali. Na Astúrias. Por que nós fizemos uma intervenção na Luiz Bianconi? Porque a Luiz Bianconi, ela é um elemento de ligação entre a Avenida Caiçaras. A Caiçaras, você sabe, ela é a saída de Mar de Barro, Manuel Albino, e vai até o Guaiúba. E do outro lado nós temos Astúrias. E essa ligação só se faz por praticamente duas vias. Então, com a Luiz Bianconi, e ela era muito estreita, ela não tinha geometricamente um traçado que pudesse completar. Nós reformulamos esse traçado, agora nós vamos recapear totalmente, vai ficar muito bonito, e realmente nós vimos que nós conseguimos já aliviar a General Monteiro de Barros, a General Rondon. Uma solução até certo ponto simples, né? Ali na Luiz Bianconi. Isso. Mas eliminando um ponto de risco, né? Isso. Então, quando nós fizemos o novo plano diretor, já levamos em consideração, por exemplo, ali nas Astúrias, são duas ruas que são hoje calçadão, que vão se tornar, vai voltar a ser rua. Não é rua muito larga, mas são fugas. Por exemplo, o objetivo, quando ele trabalha, ele estrangula ali no Sobre as Ondas aquele movimento. Então, nós estamos, além da Netuno, estamos abrindo mais duas outras ruas que possa o trânsito fluir com a General Monteiro de Barros, que é a da avenida. Vamos recapear totalmente essa General Monteiro de Barros, que é a Avenida da Praia, e vamos abrir essas duas ruas lá nas Astúrias. Com isso, nós estamos dividindo o fluxo de tráfego, aquilo que eu te falei. Vamos procurar dividir, né? Quando chega ali no Avelino, ali no final da Sobre as Ondas, que entra na Leomil, ali tem uma confluência, realmente acaba dando um congestionamento. A gente faz o ônibus continuar pela Mário Ribeiro, não deixa vir, só a ida não tem jeito, tem que fazer o contorno. Enfim, a gente vai estudando esses pontos de congestionamentos para que a gente alivie. A gente tem observado que da Puglisi para o lado das Astúrias, atravessou a Puglisi, não sei se você reparou, o fluxo da cidade é outro. Exato. O movimento é outro. Exato. Então a gente entende... Em compensação, vem para o lado de cá. Quando você passa da Puglisi para o lado aqui da Enseada, você vem e vai atravancando desde aqui do Pernambuco, né? Então, aí você tem que observar. Primeiro, nós temos que abrir urgentemente a Avenida Dom Pedro. Exato. A continuidade da Avenida Dom Pedro, que é em frente no UNAERP, nós temos que seguir mais 5.200 metros para chegar até a estrada do Perequê, Bertioga, né? De Guarujá, Bertioga. Ali vai chegar, ali por volta ali do quilômetro 15, que é a Badra, onde está a Marinas Guarujá. Certo. Então, ali que vai ser o entroncamento. Então, toda essa parte
do lado de cá, todo esse movimento, a gente cria uma opção para a região leste, né? Você vê que você passa por trás do Perequê, né? Por trás do Perequê, por trás da Capu. Por trás da Capu, exato. Esse é o traçado. Como isso requer licença ambiental, um investimento muito alto, o que nós fizemos? Inicialmente, nós fizemos a Avenida Acre. A Avenida Acre já aliviou bastante. Ela sai da Desembargador Plínio, ela vem desde a praia, passa ali para o Desembargador Plínio, Plínio de Carvalho Pinto, e vem até a própria Dom Pedro. Falta um trecho só de terra. Naquele cruzamento, ali é uma rotatória, ali é onde está a padaria Maricel, ali é uma rotatória. Nós observamos que realmente o ponto de ônibus atravancava, fazia com que a Áureo Buenaga de Castro, que é a avenida que vai lá para o Pernambuco... Quando o ônibus parava tudo. Parava tudo. Então, nós viemos um pouco para frente, fizemos uma baia de ônibus dupla, onde o ônibus sai da pista e encosta e deixa a pista livre. Sempre que se pode, deve-se fazer isso. Essa baia de ônibus é excelente. Em qualquer intervenção poderia ser feito isso. Isso. Nós fizemos, inclusive, muito tempo atrás, em frente ao Hospital também Santa Marta, que também aliviou bastante. Então, do lado do hospital. Mas ainda tem o outro lado que ainda... É o que eu quero falar. Né? Então, vamos começar pela ordem para que os nossos... Fazer o trajeto. Fazer o trajeto mental, né? Se você vem do Pernambuco para cá, você vê que começa a congestionar, já lá do Silvio Santos. Para quê? Por quê? Porque aquele semáforo do cruzamento da Áureo Buenaga de Castro com a estrada do Pernambuco, onde está o supermercado Extra, ele tem 4 movimentos. Né? Ele tem, em todos os sentidos, veículo. Eu pedi um estudo, né? O estudo que está se chegando, talvez voltar àquela situação anterior, de você, antes ela ser contramão e você contornar, e você deixar a sua mão de lá para cá, você elimina um tempo do semáforo, então você consegue talvez fazer como era antes. Nós estamos estudando isso, eu pedi um semáforo inteligente, né? Que nós fizemos um teste de um semáforo inteligente ali no Chapão Gaúcho. Então, esse semáforo, ele está em teste. Ele é capaz de perceber o grande volume de um lado, e é como se uma pessoa tivesse, vem você mais, ou você para o lado de cá, e você controla mais ou menos isso. Eu achei fantástico, está em teste ainda, mas eu estou vendo que ali não congestiona. Né? Então, eu estou muito focado nesse semáforo, que é esse cruzamento. Vamos fazer alguns testes, né? Tá certo? E ver se a gente consegue melhorar aquele sistema. Porque aquele é igual lá do Guaimbê, na entrada da cidade. Você tem todos os sentidos, são 4 tempos. E mais no de pedestre. Então fica difícil você equacionar pontos assim, pontos de grande fluxo, né? E com 4 tempos. Nós temos que diminuir os tempos do semáforo, deixar 2 tempos, 3 tempos no máximo. Então, esse é o estudo que a gente faz. Eu faço junto com o Departamento de Trânsito, junto com a Kathleen. A gente trabalha muito em parceria, porque a gente tem que estar observando muito isso aí, para que realmente a cidade não crie assim, um congestionamento grave. Eu, por exemplo, quando eu pessoalmente venho da região leste, eu subo a Acre, saio na Dom Pedro, e venho na Dom Pedro e venho na Terra, e venho e passo em frente ao Naerpe. Eu corto muito, quer dizer, enquanto a fila toda está aqui, eu estou conseguindo sair daqui. Mas nem todo mundo conhece o caminho, nem todo mundo quer colocar o seu carro aonde não tem asfalto, né? Enfim, mas a gente está bem atento a isso. Então, são alguns pontos da cidade que precisam ser resolvidos. Por exemplo, também a gente estava conversando, há necessidade de se fazer uma baia de ônibus também em frente ao ginásio Guaimbê. Correto. Porque ali eu tenho que deixar a direita livre para quem vai para São Paulo. Se eu conseguir colocar o ônibus praticamente dentro do Guaimbê, eu fico com a pista livre e a Eletro não cedeu um pedaço que eu queria para deixar a direita livre. Então, quem vai para São Paulo tem a direita livre.
Certo. Embora nós tenhamos já um projeto macro que a gente está atrás, que é realmente passar por trás do ginásio Guaimbê e ter acesso à Piaçaguera através do viaduto. Isso onde aí funciona ali a fábrica de... é onde era a usina de asfalto. Usina de asfalto. E realmente tem, atrás da Eletro, onde tem a subestação da Eletro. Que aí já sai direto. Ali já na tem o estrada. lugar certo para sair um viaduto que sai direto na Piaçaguera. Então tem o estudo de entrada de cidade disso aí, e a gente está correndo, a prefeita colocou isso na mobilidade urbana, Certo. isso já está em proposta com grandes projetos já na área federal, né? A gente está vendo de toda forma, uma forma de visualizar isso aí. Nós temos também agora, estamos acabando ainda hoje tratando com a prefeita, junto com a CODESP, chegamos a um denominador comum de liberar a perimetral, porque até hoje a prefeita não liberou, porque a CODESP não fez o devido acabamento necessário, faltaram-se algumas coisas na perimetral e ela está exigindo que realmente seja feita, e eles estão se comprometendo em fazer agora na segunda fase, que já está em movimento, mas que libere esse trânsito, porque pode acontecer algum acidente, porque o ônibus continua circulando do lado da perimetral. Então as pessoas têm que atravessar a pista e está correndo o risco. Nós fizemos uma troca de correspondência, a prefeita mandou, o Dr. Renato Baco, dentro de 48 horas, está dizendo que concorda, documental, porque a prefeita quer garantia de que a CODESP não fuja aos seus compromissos. Claro. Né? Então, acho que nós já obtivemos isso, então a perimetral deverá, né, talvez até essa própria semana, talvez a gente comece a ver a Santos Dumont mais organizada. Né? E o acesso pela Facina também já começaria nessa fase? Isso, nós conseguimos já a licença ambiental, isso também está para começar dentro de dias, esse acesso provisório que vai receber a safra de grãos. Então, é um sistema que a gente tem que estar mexendo diariamente nisso, porque senão você vai realmente dar um colapso na cidade e a gente não pode permitir isso. A gente, como engenheiro, como urbanista, a gente tem a obrigação de estar se prevendo dessa forma. Eu acho que tem um projeto que também já está nessa segunda fase do PAC 2 da CODESP. Eu vou tentar explicar aqui. É uma coisa fantástica de dizer, mas a gente vai tentar explicar aqui. Você imagina você num carro, passando em frente à rodoviária, de frente você tem aquela ponte do Rio Santa Amaro. Uma ponte velha, uma ponte que não tem capacidade de carga nenhuma. A nossa preocupação é que caminhão carregado passe lá e possa amanhã acontecer algum acidente. Exato. Mas nós já resolvemos. Aquela ponte ela vai ser arrancada e ali começa um viaduto. Esse viaduto ele sobe e ele só vai descer a 1.080 metros à frente, ali perto do Rodão. Já passando a Dalquímica. Passa, ele vai por cima. Vem desde o PAN. Vem do PAN, vem. É uma obra arquitetônica lindíssima, onde ele passa ali na Curva da Morte, que é um dos problemas que a gente quer eliminar, ele passa por cima. Ali vai ser em ponte estanhada. É muito bonito, né? Vai ficar uma obra arquitetônica muito bonita. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos levantando a Santos Dumont em 1.080 metros, e nessa oportunidade, a perimetral vem e passa por baixo. E pega aí essa via da Facina e sai para Piaçaguera. Entendi. Então, o nosso sistema viário ele está muito bem elaborado em termos de área, em termos de urbanismo. Né? Nós vamos conseguir separar totalmente a carga pesada do movimento urbano. Que é o principal desafio hoje. Né? É isso aí. Eu tenho total confiança, porque esse sistema ele interliga com o retroporto interliga com o aeroporto, e o aeroporto interliga com o futuro túnel de ligação seca Guarujá-Santos. Então, e também interliga com a perimetral. Então, forma um anel viário de carga pesada. Então,
a Conceiçãozinha, Boa Esperança, vai se livrar dos caminhões, né? Porque esse é um tormento que vem desde 1983, que eu estou na prefeitura e eu lembro que esse tormento vem desde 1983, agravando dia por dia. Então, isso tudo. Tem mais situações, né, que a gente também pediu ao governo do Estado, que queria ajudar na solução da safra, do porto. Nós pedimos a recuperação da Avenida Marechal Eduardo Gomes, que é a paralela a Piaçaguera, né, do lado indo daqui para São Paulo, do lado esquerdo. Ali são 3.250 metros. Já ajudaria. São 15 milhões de reais que o governo de Estado está estudando essa recuperação. E aí nós vamos deixar com o caminhão do Vira, o caminhão vazio, esse trabalha entre o porto, ele possa passar pelo viaduto e já entrar ali na Vila Áurea, fora, ele não entra na fila do caminhão do porto. Então, isso também vai facilitar. E tem muitas coisas, outras coisas do sistema viário que eu gostaria aqui de falar. Nós temos um futuro túnel que nós já projetamos, que é no final da Guadalajara. Enfim, a gente tem que estar pensando no Guarujá para 10 anos. Não pode pensar muito curto. Não. Questão do sistema viário, como você falou desde o início, é questão de infraestrutura, necessidade de infraestrutura e de obras. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho e continuamos falando desse assunto, porque não é o assunto mais importante hoje, é a questão da mobilidade urbana. Todo mundo tem o direito de ir e vir e ninguém tem o direito de proibir as pessoas de virem ao Guarujá, que é uma terra maravilhosa, praias lindíssimas, uma água do mar maravilhosa que todo mundo adora, e também não temos o direito de atravancar o crescimento do país pelo meio do portuário. Voltamos já com o programa Assunto Cidade com o engenheiro Duíno Verri Fernandes, vice-prefeito de Guarujá e também secretário de Infraestrutura e Obras. Guarde conosco que é rapidinho. Pitangamal, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil, número 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitangamal, que garante infraestrutura e conforto para compras ou lazer. Experimente, passe uma tarde no Pitangamal e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Café e Tabacaria Buenos Aires, o restaurante japonês David Du e o Espetinho Leomil. No vestuário, a boutique Fruto Doce e a Kátia Peixoto Lingerie fazem a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Beleza e saúde você também encontra no Pitangamal, com o talento e a eficiência comprovada da Cláudia Herr e da Diná Podóloga. Além disso, o Pitangamal também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitangamal, sinta-se em casa, a casa é sua. O IGC do MEC confirma. O UNAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns, coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Para quem já estava acompanhando, hoje entrevistando o engenheiro civil Duíno VR Fernandes. Ele que atualmente é vice-prefeito do município de Guarujá e também titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, um auxiliar mais do que direto da prefeita Maria Antonieta de Brito, no tocante à gestão, aí da gestão urbana mesmo da cidade, a resolução desses problemas. E como falamos no primeiro bloco, a gestão urbana não depende de soluções ali imediatas, não dá para se pensar, por exemplo, tem um congestionamento aqui, um congestionamento ali, vamos mudar o semáforo daqui, vamos mudar o semáforo e resolver. A verdade, a infraestrutura deve ser pensada para daqui a longos anos, nas palavras do próprio engenheiro Duíno VR Fernandes, muita coisa você precisa planejar para daqui a 10 anos, imaginar como é que vai estar daqui a 10 anos, senão não adianta nada resolver um probleminha para hoje e amanhã ele volta, né, Duíno? Não, com certeza, Valdir. Eu espero que... É difícil explicar sistema viário na televisão, claro, sem mapa, sem nada. Eu espero que todos estejam, pelo menos, entendendo o que eu estou tentando explicar. Mas como você falou no primeiro bloco, que muitas coisas, quando você está trabalhando na prefeitura, atuando no poder público, muita coisa, os projetos já estão sempre em andamento. Né? Tem muita gente nos bairros aí que já, quando vai na prefeitura fazer uma reunião, fala: não, o Duíno sabe lá qual é o problema lá para resolver, né? Como é que é isso? Os problemas de Guarujá têm solução, só precisa de investimento. Não, precisa de investimento. Tem. Eu sou um apaixonado por isso, pela parte urbanística da cidade, né? Eu realmente, a minha vida é pensar nisso, já são 30 anos, a gente vem viver, além de tudo, não é só querer, né? É observar, viver esses problemas que à medida que você vive, você procura soluções, né? Faltou aqui, Valdir, eu quero tentar explicar, desse sistema viário que nós falamos, da enseada para o centro da cidade, que é um grande problema hoje, né? Eu quero dizer que a gente tem um projeto e queremos levar a cabo. Você, no final aqui da Dom Pedro, quando você chega em frente ao fórum, em frente ao supermercado Extra, subindo aquele morro, você, ao teu lado esquerdo, é o Hospital Santa Amaro. Correto. Qual é a nossa intenção? Nós observamos que vem em duas faixas. Quando chega em frente à farmácia, que é onde cruza com a Buenos Aires... Bem em frente a Santa Amaro. Bem em frente a Santa Amaro, o ônibus para ali. Com isso, você fica com uma faixa só. Então, há um estrangulamento muito grande naquele ponto. Tanto é que nós já fizemos o ponto de ônibus do lado de lá, já recuado, pensando nisso. Qual é a solução disso aí? Primeiro, que nós temos que fazer a Avenida Buenos Aires virar à direita, ali virar a mão, para que a pessoa pudesse já pegar e ela, paralelamente com a Montenegro, e chegasse até a Puglisi. Já foge do ônibus. Já dá uma situação melhor. Ou você vai ter que pegar esse ponto de ônibus que está em frente à farmácia e levar para outra rua. Né? Você tem que tirar, mas você tira a comodidade das pessoas de frente à farmácia. Temos o segundo ponto, porque tem um ponto de táxi também, que fica ali na contramão praticamente, e é um hábito de muitos anos. Então, precisaria se pensar também na colocação desses táxis de uma forma que atendesse tanto ao hospital quanto à farmácia. O hábito é muito importante, né? Claro. Porque ali é uma questão de hábito.
Mas a gente tem que fazer essas alterações. Eu espero que não tenha que desapropriar, porque o certo seria desapropriar aquela padaria logo na curva, porque aí você abriria uma faixa maior de acomodação do fluxo, né? Isso é inerente. Toda cidade que cresce, o sistema viário, São Paulo foi assim, outras cidades são assim, né? Então, mas a gente tem que ir projetando de tal forma da gente ir tirando os nós de trânsito que existem, né, nos gargalos. Então, são alguns nós que você vê, depois que você passou da Puglisi, da Casa Bahia, vamos dizer, para frente, você vê que o tráfego é outro. Ele já vai mais tranquilo. E nós temos um segundo projeto, esse também antigo, desde 1983, lá no final da Barra Funda, na Rua Cubatão, é nossa pretensão fazer ou uma rampa ou um túnel que vá até atrás do estádio Antônio Fernandes, que você interliga a Santa Rosa com realmente... Isso encurtava o trajeto de muita gente. E estava uma segurança maior para a Pitangueira, no caso de um incêndio, no caso de de alguma crise que possa haver. Você vê que a Pitangueiras ela é confinada. Nós temos muita preocupação com isso. A saída só sai pela Puglisi, ou você vai sair só lá pelas Caiçara. Exato. Então, ao longo do tempo, esse projeto já vem desde 1983, no final da Rua Cubatão, e nós temos que uma hora fazer, ou você corta e faz rampa, ou você talvez, ali não é tão grande, ele vai dar uns 150 metros, você faça um túnel, talvez com a tecnologia de hoje, o túnel talvez saia até mais barato, e você consegue sair atrás do estádio com acesso já para a balsa, né? Então, a gente tem que ir pensando. A cidade ela tem que ser sendo pensada, planejada, né? Nós estamos em vias, Valdir, de aprovar um shopping center. Aonde? Exatamente na Miguel Alonso Gonzalez, aquele cruzamento com a Caiçara, do lado da Ponte Preta, entrada do Cine, o Grupo Espírito Santo, né? Está com o projeto em aprovação na prefeitura de um shopping ali. Um shopping bonito, um shopping não alto, muito aberto, tipo verão, a área comporta, o sistema viário ali comporta, né? Nós estamos fazendo todas as exigências viárias. E a indústria de shopping center é uma indústria que não para de crescer. A BR Irmãos que está promovendo isso. E a gente também tem essa preocupação, né? Exatamente por causa do nosso sistema viário, né? Então, você tem que estar pensando, porque há uns deslocamentos concentrados e você tem que arrumar soluções viárias. Tanto é que todas as ruas do Las Palmas, do lado da Caiçara, do lado direito, elas estão sendo pavimentadas. Né? A gente já está preparando para esse desenvolvimento. E o shopping seria em alguma área particular ali nesse entorno? Ali a área... Já se falou desse shopping? Já faz tempo. A gente já vem trabalhando com eles há algum tempo. Você tem o campo da Ponte Preta, e logo em seguida é a área do shopping. E também eles, do próprio Grupo Espírito Santo, do outro lado, eles querem fazer um loteamento de alto padrão, enfim, vai dar um nível, lá tem as marinas, né? Lá tem a Saipem, que é a única indústria de petróleo e gás. Então, eu acho que não vai demorar muito de nós termos também um terminal de passageiro de navio ali. Não está muito longe. No complexo do Sing. Não está muito longe disso. No máximo até a Compesca, né? A antiga Compesca. Não vai fugir disso. A expectativa, então, não é negativa. A expectativa é positiva para a cidade. A gente olha os problemas, como eu falei desde o início. Falta disso, falta daquilo. Mas a expectativa é positiva. Muito. E aqui não é político que está falando, eu sou técnico. Eu sou urbanista, sou engenheiro civil e praticamente me especializei aqui na cidade em urbanismo, né? Eu digo para você que a perspectiva é das melhores. Eu sempre tenho mania de dizer que nós temos
142 quilômetros quadrados de área, é uma ilha, né? Uma ilha, 53% dela não foi tocada pelo homem ainda, poucas cidades têm isso. Nós fizemos um plano diretor, demoramos mais de 3 anos, nós fizemos interno, nós não contratamos ninguém para fazer. E pegamos todos os problemas do Guarujá, os técnicos nós ficamos fora de hora, Fábio Serrano, Eliana, Marco Damin, uma turma fantástica, dedicada da secretaria, ficava mais tarde, vinha mais cedo, e assim ao longo do tempo veio estabelecendo um novo plano diretor para o município, tendo em vista que nós temos aí um pré-sal pela frente, nós temos um túnel de ligação Santos-Guarujá, que realmente vai metropolizar o Guarujá, vai dar outro sentido. Guarujá, na verdade, vai ser invadido novamente, só que ele vai ser invadido de uma forma ordenada, positiva, né? Então, nós sabemos o que vai acontecer. Nós temos um retroporto de 4 milhões de metros quadrados. Ninguém tem uma área retroportuária como nós temos. Nós vamos disciplinar para as empresas de suporte, para container, para centro tecnológico, enfim, tudo está previsto, né, de uma forma ordenada, planejada. Isso me deixa bastante feliz, né? Nós temos uma via que vai sair do aeroporto, ele sai embaixo dos fios de alta tensão, entre Mato Grosso e Guilherme Guilherme, né? Quando ele chega na Praça 14 Bis, nós exigimos que mantivesse a praça. Então vai ser feito um mergulhão. Então ele abaixa 9 metros. E a praça fica intacta em cima. E ele emerge outra vez e vai até a prainha e entra no túnel, né? Então é um projeto que nós conseguimos. A mudança. A mudança nós não permitimos. Se dependesse do projeto original, passava por cima da praça? Por cima, arrebentava a praça e tudo mais. Os fios de alta tensão, eles vão ser enterrados. Né? Finalmente. E só isso custa 10 milhões de reais. Finalmente. Né? Finalmente. Então, veja bem, tudo está pensado, tudo está planejado, isso não é promessa nenhuma, isso é realidade. Né? E independe, inclusive, do agente político. Com certeza. Porque o plano diretor é interessante porque é justamente uma lei para ficar. Né? E o que eu acho interessante, a gente teve sorte dos técnicos da equipe, nós somos consultados constantemente. O Dersa vai fazer alguma coisa, consulta nós. O DR vai fazer, consulta, Artesp, qualquer que seja o órgão que vai mexer aqui, Codesp. Realmente, eles vêm não só pedindo apoio, né? Porque eles sabem que quem conhece da cidade somos nós. Né? Haja vista aquela briga que eu empreendi no início do governo Antonieta, de que a perimetral não podia ser em cima da Santos Dumont. Não, tá aí. De Rua do Adubo para lá. Isso. Então, você imagina hoje se liberasse a perimetral em cima da Santos Dumont. Então, não preciso ir longe. É muito perto para a gente ver a diferença. Houveram políticos que vieram criticando, que ia perder verba, eu falei que perca a verba, mas não vai manchar a nossa cidade. E outra, né? Prepara para o futuro. Né? O futuro. Então, nós fomos firmes naquela época, não deixamos. O ministro Pedro Brito, na época, veio aqui, deu razão para a gente e as obras estão aí de acordo com o que nós projetamos. Finalmente, o Porto tendo uma solução viária razoável. É isso aí. E respeitando os técnicos da prefeitura. Correto. Né? Bom, falar com o engenheiro do Hino Fernandes sobre infraestrutura, sistema viário, obras de Guarujá, praticamente ficaríamos aqui o dia inteiro aqui conversando, como já foi feito em várias oportunidades. Eu gosto de ouvir e gosto de deixá-lo explicar, porque pelo encantamento das suas projeções, dos seus projetos, e pelo entusiasmo com o qual se habilita a se dispor, a oferecer sua capacidade de empreendedor, de engenheiro, para a resolução de alguns problemas de Guarujá. Torcemos para que tudo isso se resolva, porque, afinal de contas,
ninguém na cidade torce contra a cidade, torce para que ela fique manchada por notícias negativas. Todo mundo torce por notícias positivas. Infelizmente, nós não temos o dia inteiro, o programa Assunto Cidade está chegando ao final. Mas antes eu deixo um espaço para que você possa se despedir do telespectador e passar alguma mensagem final para e voltamos a conversar sobre outros temas. Eu só gostaria, Valdir, Claro. de falar rapidinho sobre a inauguração que teve aí no sábado, que é a Pedro Bento da Costa, que é no Jardim Conceiçãozinha. Né? Veja, é um bairro realmente sofrido, um bairro que uma parte vai ter que realmente sair, tem a mancha lá que vai ser retirada, e a gente acompanha a situação do sítio Conceiçãozinha desde 1983, quando a Tia Anice, que era a creche lá, não se podia fazer nada, era a época da ditadura, do regime forte, onde que eles fossem pregar uma tábua na casa, tinha a guarda portuária na porta. E nós, junto, na época era o Maurici, e nós conseguimos levar, eu lembro até hoje, um chafariz de água, porque nem água eles tinham. Isso já foi em 1983. Né? Você vê, passados esses anos, com muita dificuldade, a prefeita, um ano passado, ela destinou 430 mil reais de dinheiro do Tesouro do Governo, e nós fizemos uma drenagem lá, aí faltou para o Estradão mais 150 mil, ela autorizou mais 150 mil, e conseguimos uma verba uma emenda parlamentar do deputado Devanir Ribeiro, de 500 mil reais, e fizemos um asfalto lá dentro. Então, eu fiquei bastante contente de ver aquilo, depois de tantos anos, aquelas ruas pavimentadas. Lógico que o problema do bairro são muitos, e evidente que a gente continua, mas aquilo é uma grande realidade. Hoje eles têm acesso de entrada, saída, no asfalto. Eles têm a dignidade realmente de um bairro que está em desenvolvimento. Então, eu quero agradecer aqui, Valdir, a oportunidade. Espero que tenham me entendido, porque é difícil estar explicando tecnicamente as coisas, sem mapa, sem vídeo, sem nada, mas eu tive a boa vontade de tentar explicar, e sempre que possível eu estou realmente tentando explicar para que a população tenha conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Correto. Nós que ficamos aguardando a honra de ouvir mais uma vez as explicações aí para a resolução dos problemas da cidade, que afinal de contas é o que todo mundo espera. Quero agradecer muitíssimo, desejar uma boa noite, uma boa semana a todos, e a você espero amanhã à noite com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.